E vamos continuar aqui. Você aí, você é levita, você é artista. Qual a diferença entre levita e artista? Qual a fusão que fazem entre os dois? E eu tenho umas perguntas para fazer entre vocês aqui, que estão acompanhando aqui o nosso programa. Olha, eu começo aqui, abrindo. Ele aqui, meu irmão, muito bem. O tema é polêmico, tá certo? Nos tempos atuais, como esse, do grande mercado da música gospel, né? Temos aí grandes gravadoras, redes de TV que estão lançando cantores, que estão relançando cantores, que estão trazendo alguns levitas aí de algumas gravadoras independentes e levando, né, entre outras aí, né, o que eu pergunto para vocês: os levitas deram lugar ao artista? Alguns nossos levitas, não precisamos citar nomes aqui, tá certo? Mas os levitas, os adoradores da igreja do Senhor, deram lugar ao artista? Quem quiser, fica à vontade aí. Os microfones estão liberados aí, irmão Cícero. Eu acho que sim. Eu já passei por experiências no meu estúdio, que eu estou começando, está com 4 anos, de alguns levitas, algumas pessoas que dizem levitas, que foram lá para a gente fechar um trabalho, ver uma possibilidade de gravar as músicas que eles têm, e eu fiquei um pouco decepcionado com isso, porque eu já tinha vivido isso no meio artístico, né? Que o cara chega com queixo, com orgulho, mesmo de coisa, querendo passar por cima, no meio secular, né? Aí, de repente, eu passei por isso também no gospel, e eu fiquei um pouco constrangido. Só que eu vi que isso aí já existia no meio da gente, falta apenas a gente ver, né? E se puder ajudar a pessoa, né? Orando ou conversando, que às vezes a pessoa é uma pessoa boa, está buscando a Deus e tudo, mas isso aí surge no caminho da pessoa. O orgulho, questão também do financeiro, pode surgir no meio, no meio da gente, né? Dos levitas, perder a humildade. Já vi pessoas que começaram a tocar um instrumento na casa de Deus e depois de um tempo tocando, mudou a personalidade. Eu acho que porque recebe muitos elogios, né, ou algumas propostas vão surgindo, aquela pessoa se transforma. Então a gente deve ter muito cuidado, mas com certeza o levita deu lugar ao artista. Eu gostaria de ouvir aqui do Jetson, que já nasceu no berço evangélico. Você que convive, tem esse ministério de louvor aí, eu pergunto para você: você tem experiência, já vivenciou alguma, dentro do seu grupo de louvor, adoração, na sua igreja, em outras igrejas, essa questão de o levita ceder o espaço aí para o artista dentro da igreja? Já sim, até já participei de grupos que só iam para fazer show, não para engrandecer o nome do Senhor, mas sim para apenas tocar vários louvores, fazer o show deles. Graças a Deus a gente tem buscado a não querer passar isso para quem está nos assistindo e reverenciando sempre o Senhor. Na verdade, eu creio que se isso sempre vai existir, né? Enquanto não botar o joelho em oração e buscar a palavra do Senhor e botar o Senhor em primeiro lugar, isso vai sempre continuar existindo. Muito bem, irmão Cícero Ferreira. Infelizmente, as pessoas estão deixando isso aí, estão deixando o levita. Os maiores exemplos é dentro das igrejas. Temos que ter muito cuidado dentro das nossas igrejas. Às vezes, como falo do Ministério Sal e Luz, tem 8 anos. Às vezes, quando você é chamado para ir para um local grande, bonito, as pessoas vão com o maior prazer. Mas quando você vai para um lugar inferior, às vezes não querem ir. Parece logo obstáculo. Parece obstáculo e não querem ir. Então, o levita, ele tem que ir para qualquer lugar, onde ele for chamado, para ir louvar ao Senhor, né? Tem que deixar esse lado artístico de banda, de lado. Vai lá glorificar o Senhor, né? Volto de novo, falo do Ministério Sal e Luz, né? Às vezes a gente se esforçava mais quando era para um lugar, tá? Que a gente foi trabalhando, porque esse ministério é do Senhor. Amém.
Como disse o irmão Joaquim, o Jesus é quem tem que aparecer. Jesus é quem tem que aparecer, não o levita. O levita é um instrumento usado por Deus, mas deixa Jesus aparecer, que é o importante. Às vezes, quando eu e você se converte, né, aceita Jesus, nós queremos porque queremos que os nossos familiares sejam crentes também. Nós queremos enfiar o evangelho de garganta dentro ali, de uma hora para outra. E não é assim. Deus lhe chamou para um ministério, Deus lhe chamou para você ser um levita, então Ele quer te usar naquela parte. Então deixa o teu lado artístico, deixa você que toca um instrumento bom, bonito, quer aparecer ali naquele momento. Não, Jesus é quem tem que aparecer, meus irmãos, não o artista, né? Nós temos alguns testemunhos no nosso ministério. Contar só um ligeirinho. Nós estávamos numa cidade chamada Araripe, fazer um culto de rua. A igreja lá do pastor Jarbas é ao lado da igreja católica. Então, tanta gente apareceu, tantas pessoas, que a igreja lá pequena não deu para acomodar os irmãos. E na hora disse: irmão, vamos fazer o culto fora. Que conversa? Eu digo: vamos para fora. Vamos fazer o culto no meio da rua. Porque aqui Deus está mandando pessoas para ouvir. Então, ali rapidinho, nós colocamos as cadeiras no meio da rua e estava fazendo o culto. E cantando, né? Ministério cantando, aí apareceu um camarada, cai aqui, cai acolá, um bêbado, e se encostou lá, sentou. Pois nós cantamos uns 3 louvores, e o bebinho olhou e disse: uma nota de, tá aqui ó, R$10, canta aquela de asa branca. Então, eu falei com o cidadão, digo: não, você vai, que você não paga, sente aí, você vai ouvir a noite todinha os louvores e não vai pagar. Gente, que tertulha é essa que a gente não paga, né? Então vem aquela mentalidade da cota, de pagar a cota. Então, querido, nós cantamos mais alguns louvores, e aí aquele senhor disse: rapaz, que é um negócio de crente, eu vou me embora. Mas alguma coisa ficou naquele cidadão. Então, eu e você que canta para Jesus, que toca um instrumento, valorize isso aí que Deus te deu, o dom que Deus te deu, e usa para a glória dele. Não para mim, não para a sua. Amém, muito bem. Irmã Adriana, para você, como foi, assim, deixar de ser artista para ser uma levita no Senhor Jesus? Será que aí você já também, na sua experiência musical, dentro da casa do Senhor, você já deparou com situação onde o levita era bem humilde, era manso, de repente, porque conseguiu se destacar no meio, entre a igreja como um cantor, veio a soberba, veio o orgulho? Como foi essa experiência para você, se você tem aí para contar para a gente? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que, vale ressaltar, acima de tudo, que só o Senhor é Deus, que a gente tem um ministério para divulgar onde a gente chegar, porque faz parte do Evangelho, que Deus nos escolheu para sermos levitas, né? Mas, infelizmente, muita igreja tem sempre algumas, eu creio, que eu já passei por essa experiência. Tem irmãs que pensam que ali é um show de calouros. Você está louvando ao Senhor Espírito e verdade. Seu papel para com Deus é estar ministrando o que Deus quer que as pessoas ouçam. Em termos de libertação, em cura. Eu recebi cura através do louvor. Então, ministério é isso. E algumas pessoas da igreja acham, tem umas que são arrogantes, infelizmente, eu estou falando porque é verdade, que em vez de usar o ministério, esperar ser usado por Deus para estar trabalhando na obra realmente, na libertação, na cura, em restauração, acha que a igreja é um lugar para estar competindo com, porque a irmã tem a voz bonita, a irmã cicrana tem a voz feia, eu canto melhor do que ela. Não existe isso, porque quem tem que diminuir somos nós, para que Deus cresça. Deus é grande, e eu não vejo um maior do que o outro. Para mim só existe o Senhor Jesus, e Deus acima de tudo. Mas, infelizmente, muita igreja faz isso. E eu, quando eu comecei no ministério, a minha margem de visão era só adorar o Senhor. Eu queria fazer, como eu sempre falo, eu queria tanto fazer algo para Deus, para ver se Deus se alegra. Deus já me deu tanta coisa. Eu não perdi nada estando no lado do Senhor, não.
Eu agradeço a Deus todo santo dia. Meu marido é maravilhoso. É uma bênção. Aí foi Deus que colocou na minha vida. Tenho 4 filhos lindos. Para mim estar ressaltando isso, eu posso dizer para vocês que é bênção. E o ministério do louvor e outros ministérios, ele é doado por Deus para aqueles que você, assim, quando você não se sente capacitado, Deus, ele capacita a gente, né, irmãos? E eu não me achava capacitada. Então, Deus, ele tem feito a vontade dele sobre mim, em mim, uma nitidez tão grande que às vezes eu fico impressionada. Não estou me gabando, estou falando assim, o quanto Deus está me fortalecendo no ministério do louvor. E a palavra do Senhor fala que aquele que louva, ele está orando 2 vezes. Imagina como é que o céu não fica, com cada louvor que cada um de vocês entoar ao Senhor. Cada vez que eu louvo, eu sinto realmente a presença de Deus. Quando eu fui gravar esse CD, irmãos, eu começava, na hora do solo, eu orava. Quando eu estava no meio do solo do louvor, eu orava também. Terminava o louvor, eu orava também. Aí veio a preocupação de um grande adorador do Senhor. Eu me sinto ainda pequena. Eu quero ser uma adoradora mais do que exclusiva do Senhor, como todos nós aqui. O que é o importante, nosso alvo é o Senhor Jesus, né? Eu tinha aquela preocupação na gravação. Meu Deus, será que vai ter unção? Porque eu oro tanto. Eu estou gravando para Deus como se eu estivesse no céu. Olha a responsabilidade. O que eu sentia era assim, como se o trono de Deus estivesse ali na minha frente. E eu olhava assim e dizia, Jesus, me usa, que eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Então, ser levita é isso. Você tem um ministério para cumprir, mas você tem que fazer de acordo com Deus. Porque ninguém é grande, só grande é o Senhor. E eu me sinto lisonjeada com o dom que Deus me deu, porque eu tenho visto grandes respostas. E eu digo para vocês o mesmo, continue adorando o Senhor. Se você tiver um ministério, adore em espírito e em verdade o Senhor. Cumpra o seu ministério, que tudo é no tempo de Deus. Eu esperei 15 anos por essa bênção. E tem sido grande na minha vida, só Deus sabe. E ninguém, porque você conseguiu gravar um CD ou um DVD ou isso ou aquilo, ninguém pode se sentir grande, não. Um negócio de artista, eu sou famoso. Você é um servo de Deus acima de qualquer situação. Depois do Senhor vem seu próximo, depois do seu próximo vem você. Então, temos que colocar a nossa cabeça para funcionar, olhar e ver o quanto Deus te ama. E o meu parecer que eu dou é que nós devemos adorar o Senhor Espírito em verdade e não querer ser grande, porque grande só o Altíssimo. Amém. Glória a Deus. Muito bem, no próximo bloco, olha, vamos voltar aqui, fiquem aí, não saiam, nós vamos ter mais um intervalo comercial. No próximo bloco, a irmã Adriana vai estar cantando com a gente vai abordar mais um tema também. Tem histórias, quem não conhece aqui, histórias reais de grandes nomes do mundo musical, mundial, que saíram dentro das igrejas. Um exemplo, Michael Jackson. Outro exemplo, Elvis Presley. Outro exemplo aqui, que nós podemos citar. Quem pode citar aqui? Whitney Houston. Saíram de um berço cristão, cantavam em corais, saíram para desenvolver sua carreira solo e, coincidentemente, o fim foi trágico para todos eles. Ou se não, quase todos. Michael Jackson, Whitney Houston, o Elvis em si, dizem que ainda ele está vivo aí, lá não sei aonde. Tá meio difícil, eu não sei onde é que ele está não, tá bom? Mas eu volto já com mais um bloco do Conexão Gospel TV Online.